Olá, minhas irmãs e meus irmãos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. É com grande alegria que mais uma vez nos encontramos para os nossos estudos das terças-feiras na nossa querida Casa de Guará, instituição que nos acolhe a todos e que renova as nossas esperanças com o apoio da espiritualidade amiga, que sempre inspira a todos nós com os melhores pensamentos, com as melhores orientações e que silenciosamente, em nome de Jesus, nos guarda e nos protege. Então, que nos sintamos reunidos em fraternidade, lembrando de Jesus neste momento. E hoje nós vamos avançar mais uma vez nos estudos do livro Médiuns e Mediunidades, do Espírito de Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E abordaremos uma temática que é muito importante no estudo da mediunidade, na compreensão da mediunidade, que é a mistificação. Estamos no capítulo 14, que tem como título Mistificações na Mediunidade. É uma expressão já conhecida no meio espírita, no meio espiritualista, que trabalha de uma maneira geral com a mediunidade, entretanto, que ainda pode soar de maneira um tanto quanto desconhecida ou imprecisa para aqueles que não conhecem ainda, que são apenas simpatizantes por hora. Mas é algo que é muito importante porque está relacionado à veracidade, à confiabilidade do fenômeno mediúnico, das mensagens que todos nós, através dos livros recepcionados por diversos médios, das mensagens recebidas ali nas cartas psicografadas, nas falas mediúnicas através da psicofonia. Então, está ligado à nossa análise, à autoanálise, quando a pessoa está no papel, no lugar do médium, e a análise daquilo que nós temos a oportunidade de conhecer e que foi recepcionado por um médium. Então, a verdade que existe numa comunicação mediúnica, a precisão, a aproximação do que está ali no papel, do que está numa fala, do que está numa obra qualquer que foi oferecida pelos espíritos, pode ser uma obra de arte, quanto aquele resultado se aproxima de fato do que o espírito desejou, do que o espírito buscou nos oferecer. E se de fato aquilo foi produto, foi de uma construção, de uma ação de um espírito desencarnado. Então a mistificação está ligada a isso, nos lembra de místico, de uma ação mística, mas aqui no contexto que nós vamos aprender e relembrar com Viana de Carvalho, nos lembrando também do papel de espíritos que buscam enganar e de médiuns também, que muitas vezes, outras pessoas que nem sequer estão ali mediunizadas, mas que se colocam nesse lugar e oferecem mensagens que são falsas, seja no seu aspecto exterior, a própria mensagem não existe, ali é apenas uma imitação, ou pode até existir a mensagem, mas o seu conteúdo, seja em relação à autenticidade, à autoria, seja em relação ao conteúdo, da verdade do conteúdo, pode existir ali algo que se afasta da verdade. Quando nós temos as nossas primeiro contato com a mediunidade, existe uma tendência habitual das pessoas imaginarem que quando alguém é médium, aquela pessoa, quando estiver mediunizada, seja através da psicofonia, fala, seja através da psicografia, seja através da percepção espiritual, auditiva, visual, seja através dos movimentos, que aquela pessoa, no momento em que estiver mediunizada, ela vai traduzir perfeitamente o que o espírito quer. Então, levantou a mão é porque o espírito está levantando a mão. Escreveu a palavra qualquer lá, perdão, amor, é porque o espírito quis escrever especificamente aquela palavra. Falou algo é porque o espírito quis falar aquela palavra. Fez uma obra de arte é porque o espírito quis. Ouviu uma determinada fala é porque o espírito falou daquela maneira. Viu um espírito com determinada apresentação, viu um ambiente espiritual, é porque aquele ambiente representa o que de fato está acontecendo na espiritualidade. Só que quando nós vamos estudar o fenômeno, levando em conta as experiências
milenares que a humanidade já tem, e agora com os próprios espíritos nos auxiliando a compreender o fenômeno, estudiosos também, nós vamos perceber que não é bem assim. Existe médium perfeito que conseguiu traduzir integralmente a vontade de uma outra inteligência, foi Jesus, que foi médium e é, para todos nós, médium de Deus. E que ele sintetizou, simplificou ali naquela conhecida expressão, eu e o Pai somos um, mostrando que ele estava integrado perfeitamente ao pensamento, à vontade, ao sentimento de Deus. Ele sendo Jesus, tendo a sua individualidade, mas perfeitamente conectado e sendo ali um mandatário, aquele que trazia para nós a vontade do Pai, nos mostrando ali na matéria o que Deus queria de nós, a sua bondade, o seu amor. Tirando Jesus aqui na Terra, todos os médios têm algum nível de participação, de filtragem na mediunidade. Por mais mais correto que seja, por maior desenvolvimento que exista ali nas suas faculdades, sempre haverá um colorido do médium, o que não quer dizer desonestidade, mas apenas que é um processo de parceria. Isso vai oscilar em graus mínimos para graus maiores e dentro de um contexto de verdade, dentro de um contexto de honestidade, mas é importante que nós saibamos que aquela ideia inicial de falou assim, tintim por tintim, é porque o Espírito falou daquela forma. Não necessariamente. Vai depender da característica, da aptidão do médium, da flexibilidade daquele médium, da profundidade do seu transe, da sua capacidade perceptiva, da sua capacidade sensitiva. Então tem médios que conseguem sentir emoções de forma mais clara, sentimentos, palavras, mas não consegue articular uma frase inteira que um espírito queira dizer. Aquela faculdade mediúnica que encantou a tantas pessoas, de Chico Xavier e outros médiuns também, mas Chico ficou marcado muito por isso, que é o do recebimento das mensagens de familiares, as chamadas cartas consoladoras, ali demonstra uma faculdade mediúnica que naquele nível, naquela especificidade é raríssima, de médiuns que consigam traduzir ali no papel detalhes da vida daquele espírito. Consigo colocar no papel o que o espírito quis dizer quase 100%. Não diríamos 100%, porque 100% seria o nível de mediunidade de Jesus, mas que se aproximou muito ali de aproximar-se do que o Espírito queria dizer, a palavra, o Espírito oferecendo detalhes para que as pessoas pudessem identificá-lo, um vocativo, a forma final da saudação, uma palavra que costumava utilizar, informações precisas, muitas vezes sigilosas, muitas vezes desconhecidas dos destinatários, que precisavam investigar para descobrir. Num tempo que não existia rede social, não tinha como você fazer uma busca sobre os dados de uma pessoa a partir ali de um momento inicial. Chico, que não fazia qualquer entrevista, qualquer pergunta, qualquer questionário, começava ali a conversar com a pessoa, às vezes na fila, para tranquilizá-la, para confortá-la, mas sem jamais coletar informações. Então ali é a faculdade da psicografia, com uma especificidade que Chico conseguia traduzir, inclusive, a característica da escrita, da caligrafia da pessoa. Então ele era um médium psicógrafo, polígrafo, é uma expressão que é utilizada, que está no livro dos médios, para dizer desses médios que conseguem reproduzir a caligrafia, a quase totalidade dos médios psicógrafos, sejam eles em nível intuitivo, sejam eles recebendo algum impulso motor, e aí pode ser de forma parcial, semimecânico, ou mecânico que tem um impulso e que nem sequer consegue acompanhar na hora o pensamento, a ideia. Ele apenas vê a mão escrevendo e depois ele fica sabendo. Esse é o médium psicógrafo mecânico. O semimecânico, ele sente esse mesmo impulso, mas à medida também que ele vai escrevendo, ele também vai tendo ali aquele pensamento, aquela ideia na cabeça. E tem o intuitivo, que é a grande maioria dos médiuns da atualidade, em que ele tem uma ideia, ele vai recebendo em bloco ali os pensamentos, as falas, os contextos, mas ele é chamado intuitivo, consciente. Então ele vai revestindo
com o seu linguajar, o médium, com as suas características, aquela ideia que o espírito trazia. Então, mas seja qual for esse nível, intuitivo, semimecânico ou mecânico, a grande maioria dos médiuns não consegue traduzir para o papel a caligrafia do espírito, do desencarnado que está ali comunicando. Consegue, por mais que seja um mecânico, é a letra do médium. Uma minoria dos médiuns conseguem reproduzir a caligrafia. Muitas vezes, para não ser cansativo para o espírito e para o próprio médium, porque há um desgaste fluídico nessa interação, há quase um processo quase de efeito físico para que ele possa reproduzir a caligrafia. Então, às vezes, o espírito deixa para fazer isso só na hora da assinatura. No texto como um todo é a caligrafia do médium, às vezes alterada porque ele está no processo de alteração de consciência. Chico mesmo fazia em um papel, às vezes fazia 3 linhas só, com uma caligrafia bem alterada da caligrafia tradicional dele, mas também não era do espírito. Mas em alguns casos a própria caligrafia durante a escrita já se aproximava do espírito, do comunicante, e na hora de assinar era idêntica àquela que o espírito tinha quando encarnado, mas que é parte da sua personalidade, então conseguia reproduzir. Este nível de precisão, de flexibilidade mediúnica, ele é raro. Por isso que eu já fui uma vez numa consulta médica e o médico começou a conversar, e ele falando que sabia que eu fazia exposição espírita, que ele procurou estudar e que ele ficou deslumbrado com o espiritismo e que nós espíritas temos uma preciosidade e por que a gente não divulgava talvez mais, E aí começou a falar dessa questão de as pessoas procurarem o centro espírita em busca de informações de familiares, querendo receber uma carta de um familiar, e muitas vezes se frustram porque não conseguem. Tem pessoas que, quando são de outras religiões e aí vão ao centro espírita pouco após o falecimento de um parente, buscando ali ter esse contato, essa informação, essa comprovação de uma maneira mais objetiva, e não consegue. Por que não consegue? Porque esses médiuns são raros. Não é porque a espiritualidade não queira, não. São missionários que já tiveram experiências anteriores. Então, médiuns psicógrafos tem muitos, mas que vão conseguir desenvolver com o seu colorido uma ideia que o espírito traga. Então, fazer uma fala sobre perdão, uma fala sobre paz, sobre paciência, sobre coragem, sobre resignação, sobre amor. Então o espírito vai, às vezes lança só uma ideia, é uma inspiração. E ali o médium vai desenvolver aquela ideia. Às vezes ele oferece o conjunto como um todo, é uma intuição. Então é mais do que uma inspiração, é uma intuição. Então vem em bloco, o médium não vai precisar ficar ali elaborando, pensando, trocando palavra. Essa fica boa, essa não fica. Ele não faz esse trabalho que um escritor, por exemplo, faz. Ele vai, se ele tem uma facilidade de falar, o espírito vai se utilizar dessa facilidade. Se ele tem uma dificuldade, o espírito vai encontrar essa dificuldade como uma barreira. Mas a criação é do espírito. Mas às vezes o espírito pensa numa palavra que não está no repertório do médium. Então, num processo de um automatismo, ali de forma inconsciente, porque ali é um processo honesto, o médium vai substituir aquela palavra por uma outra que seja do seu acervo, do seu vocabulário, porque o espírito está pensando, o seu pensamento, a palavra, embora tenha ali a palavra, vai a ideia. Então, quando aquela ideia não encontra naquele médium aquele conhecimento, ela substitui por uma outra. É semelhante a quando nós fazemos um texto num PowerPoint, ou mesmo num documento, a gente usa uma fonte, que é aquela letra, né? O tipo de fonte. E às vezes a gente usa uma fonte diferente, uma fonte bonita, rebuscada. E aí você salva aquele arquivo e manda por e-mail por alguém, ou coloca no pendrive. Quando a pessoa vai abrir no seu computador, a fonte muda. Por quê? Porque naquele computador não existe o arquivo de reconhecimento daquela fonte. É uma fonte diferente, não está dentro dessas convencionais que a gente utiliza, como Arial, como Times New Roman, como Courrier. Então, é uma fonte diferente, que às vezes você vai num lugar e baixa. Então, com o processo mediúnico é semelhante. O espírito pensa, emite uma ideia revestida de uma forma, a ideia sempre chegará, não tem idioma. Mas quando aquela forma não encontra um receptor, há uma modificação. Há uma fraude aí? Não há uma fraude. É um fenômeno mediúnico verdadeiro ou é um fenômeno mediúnico verdadeiro?
Isso faz parte do processo. Mas é importante nós sabermos disso para quando a gente às vezes acontece, vai no centro espírita, aí tem um médium lá que é de incorporação. E aquele médium dá como chama, né? Dá passagem para um espírito que foi um familiar de alguém ali. Aí a pessoa começa a ouvir aquele espírito e fala, mas ele não falava exatamente assim. É essa palavra o médium usa muito. Ah, não é o espírito não, é o médium que está falando. Então a gente já começa a achar que o médium está fingindo. E não necessariamente é. Pode ser? Pode. Mas não necessariamente, porque no processo habitual do nível de mediunidade com o qual nós convivemos, é assim que acontece. O espírito vai emitir a ideia, o médium vai captar e vai traduzir. Consegue, às vezes, ali algum jeitinho, alguma particularidade do espírito, mas não com aquela riqueza que nós vimos em Chico Xavier, como outros médios, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, embora não seja a faculdade mediúnica dele predominante, a psicografia para fins de cartas familiares, ele também já teve inúmeras cartas recebidas, com muita precisão ali. A psicografia dele é mais utilizada para os livros. Então, no livro dos médiuns, nós vamos verificar isso. Tem os médiuns históricos, tem os médiuns poetas. Não é que ele é um historiador, que ele é um poeta, mas ele tem uma aptidão para receber mensagens mediúnicas que tenham aquela característica, porque o espírito já traz no seu arcabouço mental, por conta das suas vivências desta ou de vidas passadas, uma familiaridade ali com aquele linguajar, com aquele conteúdo do espírito. É como alguém que fala no idioma que eu conheço e eu consigo traduzir aqui. Alguém fala no idioma diferente e eu não consigo. Então, os médiuns também trazem essas aptidões. E aí vai ter uma variação muito grande. Mas existe aí, e eu quis até estender um pouquinho no início essa explicação, para verificar que o fato do médium não conseguir traduzir com perfeição o jeito que um espírito falava, as palavras, não quer dizer que ali há qualquer fraude, não. Ali só vai demonstrar que aquele médium ele tem uma característica que é intuitiva. Ele não é um médium que tem uma flexibilidade, uma precisão maior. E aí por isso que a espiritualidade não costuma utilizá-lo, por exemplo, para receber mensagens familiares, onde vão aos centros espíritas pessoas que muitas vezes não são espíritas, que não conhecem esses detalhes que nós estamos tratando aqui hoje e que quando saem frustradas. Então imagine alguém que é psicofônico, é médio psicofônico, é médio psicógrafo, mas aí ele tem desejo de ser um médium de cartas consoladoras. E começa a receber, e o espírito vai até ali, vai até se esforçar, e não consegue. Aí a pessoa recebe essa carta, não é não. A letra é diferente, eu botei para fazer perícia e não era igual. Claro que não era igual. Claro, o médium falou que ele era médium mecânico, polígrafo, que houve alteração da letra, e mesmo ele tendo essa aptidão, às vezes no processo com um determinado espírito, não houve um transe suficiente, não houve uma ambiência suficiente, há todo um processo de preparação. Quando os médiuns desenvolvem um trabalho assim, há toda uma estrutura espiritual para que aquilo aconteça adequadamente. E muitas vezes, mesmo acontecendo, de vez ou outra acontece ali algum ruído. Há caso de Chico Xavier, que aí ele fez a mensagem perfeita, no final colocou um nome diferente. Aí a pessoa vai lá, Chico, tá tudo perfeito, mas o nome não era esse. As pessoas pensando ali, pensando nos seus familiares, evocando, pedindo, fazendo preces. No final entrou ali um ruído, algum pensamento, e Chico se distraiu e entrou já um nome diferente. Aí ele, o que é que ele fez? Apagou, minha irmã, e botou o nome correto. Ali já era ele colocando, mas assim, sem potencializar aquilo. Mas era tão verdadeiro o conteúdo como um todo que a pessoa se deu por satisfeita. Então, vejamos que é importante que isso fique claro. Não, para que nós não tenhamos essa ilusão de eu vou ao centro espírita e aí vou ter lá uma carta consoladora perfeitamente. Pode existir, existem alguns médios hoje que fazem isso, existem, mas também existem aqueles que são charlatães ou que se perdem no processo e passam a ser enganados por espíritos malfeitores que têm interesses negativos. Então, a gente, conhecendo o assunto, a gente vai ter uma facilidade de compreender o processo. Existem médios que às vezes
o médium tendo conhecido aquela pessoa, ele consegue até, não é que ele está fingindo, mas ele conheceu, ele teve uma afinidade. Então, na hora da mensagem, ele recebe a ideia, e aí aquele conhecimento que ele teve inconscientemente, o espírito vai conseguindo revestir aquela mensagem com as suas características. Agora, médium que não conheceu o encarnado, tem nenhum e trazer a mensagem com as características de identificação daquele encarnado, existe, sempre existiram, mas são poucos, são raros. Daí porque é importante nós conhecermos todo esse processo. E é disso que Viana de Carvalho nos fala hoje, nos auxilia a compreender. E aí vamos ver que ele nos fala, porque ele fala de algumas oscilações que nós já mencionamos aqui, a mistificação, vai falar do charlatanismo, vai falar do animismo, e nós vamos definir o que é, distinguir aí essas diversas ocorrências. Ele começa nos dizendo: o exercício da mediunidade correta impõe disciplinas que não podem ser desconsideradas, seriedade e honradez que lhe conferem firmeza de propósitos, com elevada qualidade para o ministério. Então tem que ter uma disciplina, tem que ter uma seriedade ali, uma honradez. Allan Kardec chegou a informar, a colocar o registro dos espíritos, que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então não deve ser banalizada, não deve ser diminuída, porque ali é um portal da espiritualidade. É uma porta do céu que se abre para que nós possamos ver um pouco do céu, e aqueles que estão simbolicamente o céu, e aqueles que lá já se encontram, possam também nos ver. Né? E todas as dimensões espirituais, também aqueles espíritos sofredores, encontram através da mediunidade esta porta para respirarem melhor, para em contato com os fluidos da matéria, terem uma percepção do ambiente que se encontram e intensificarem os seus processos pessoais de estabilização, de adaptação ao mundo espiritual e para seguirem as suas vidas no atual contexto. Então é algo que deve ter muito cuidado e muito respeito da parte de todos nós. Porque a mediunidade independe dos requisitos morais do intermediário. Este há de elevar-se espiritualmente a fim de atrair as entidades respeitáveis que o podem promover, auxiliando-o na execução do delicado programa a que se deve ajustar. Em face da sintonia psíquica responsável pela atração daqueles que se comunicam, a questão da moralidade do médium é de relevante importância, preponderando inclusive sobre os requisitos culturais, porquanto estes últimos podem constituir-lhe uma aprovação, jamais um impedimento, enquanto a primeira, a condição moral, a moralidade do médium, favorece a união com os espíritos de igual nível evolutivo. Olha, ele fala que é muito importante, neste parágrafo e no anterior, a condição moral do médium, aquele que busca ser verdadeiro, que busca ser correto, que busca ser honesto, que não busca mostrar-se mais do que é, que não busca receber qualquer prêmio ali daquela experiência, tendo a consciência que ele já foi premiado pela espiritualidade com aquela oportunidade de resgate e de aprendizado. Então é muito importante, porque como a mediunidade não está ligada ao nível evolutivo moral do médium, ou seja, não é algo que só pessoas mais evoluídas têm a possibilidade, pelo contrário, independe, os espíritos são muito claros, independe. Pessoas que estão lá no primeiro degrau de evolução moral, como aquele que está no mais alto degrau, podem e têm mediunidade. Então, onde é que entra aí a moralidade nisso? Nas relações que nós vamos estabelecer. Quem tem mediunidade, que pode ser uma mediunidade do ponto de vista mecânico desenvolvida, alguém que vê os espíritos com facilidade, que ouve, que se coloca ali como intermediário. Então tem pessoas de baixíssima moralidade, mas que têm uma mediunidade muito ostensiva. E tem pessoas de alta moralidade, sem mediunidade ostensiva, ou com uma mediunidade praticamente ali rudimentar na sua ostensividade. Então, não tem essa relação necessária, mas vai haver uma relação necessária entre a nossa moralidade com os espíritos
com os quais nós vamos entrar em contato. Daí porque eles falam, os espíritos estão aqui informando que é muito importante. E que a moralidade é mais importante até do que a condição cultural, de ensino, de conhecimento. Cultura nesse sentido. Porque a limitação cultural que alguém pode ter numa determinada vivência, pode ser que alguém já teve experiências em que desenvolveu sua intelectualidade, mas agora veio com dificuldades financeiras, não estudou muito. Então, tem uma limitação cultural temporária. É uma provação, jamais um impedimento para bem fazer, para a boa vivência da mediunidade. Então, alguém pode falar errado, pode não ter estudo, pode ser analfabeto e pode ser um excepcional médium, um excepcional instrumento da espiritualidade. E nós já observamos isso várias vezes nas reuniões mediúnicas. Pessoas, às vezes, com várias formações, com uma inteligência, com uma sagacidade, mas que quando vai conversar com um espírito através de um médium, para tentar demover aquele espírito de um sentimento ruim, de uma intenção negativa, daquele contexto que ele se encontra cristalizado, a sua fala, apesar de muito habilidosa, muito articulada, não reverberava tanto, enquanto nós já vimos pessoas que estão ali naquele papel de quem dialoga com o espírito, em que vão ali, fala de forma errada, fala com uma limitação na articulação das ideias, acaba se tornando um tanto quanto repetitivo nas suas estratégias de argumentação, mas cheia ali aquela pessoa de profundo amor, presente onde estava, verdadeira, sem preocupações de aparecer, de ganhar, de nada disso. E aí você vê muitas vezes um espírito inteligente, firme, se dobrando e terminando a comunicação chorando ali. Então aqui o que Viana de Carvalho fala comprova-se nas reuniões mediúnicas. Então aquele que já tem cultura tem que se esforçar para manter e ampliar sua cultura, mas também não menosprezar esta outra asa evolutiva que é ali a do sentimento, da moralidade que nós precisamos desenvolver. E aí ele vai nos trazer aqui algumas situações e nos diz: embora os cuidados que o exercício da mediunidade exige, nenhum sensitivo está isento de ser veículo de burla, de mistificação. Esta pode, portanto, ter várias procedências. Então, por maior esforço que a pessoa tenha, médium, por maior dedicação, ninguém está isento disso. Lembremos sempre daquele exemplo de Jesus lá no deserto sendo tentado pelo demônio. Ali simboliza o engajamento daqueles espíritos voltados para o mal de tentarem fazer com que todos caiam, até o Filho de Deus, até o Filho do Homem, ingenuamente tentando, mostrando o quanto ainda os seres que estão voltados para o mal são intrigantes e audaciosos. Quando Allan Kardec perguntou por que no mundo, de forma assim tão constante e repetida, os maus se sobrepujam aos bons, e aí os espíritos responderam a Allan Kardec: por conta da timidez dos bons. Quando eles quiserem, vão preponderar. Os maus, entretanto, são intrigantes e audaciosos. Então todos vão... Chico Xavier foi tentado várias vezes, Divaldo Franco foi tentado várias vezes, Jesus foi tentado, os apóstolos foram tentados. Ser tentado todos seremos. Agora a queda vai ser decorrente de uma escolha nossa. Quais são as situações que ele Viana de Carvalho, nos traz? Porque ele diz que essa mistificação, esse processo de burla, de enganação, pode proceder de diversos caminhos. E ele já está falando aqui de não apenas aquele animismo que eu falei, da interferência não negativa, não intencional do médium com o seu conteúdo, é o animismo. É o conteúdo do médium que se mescla com o do espírito e aí vem o resultado da comunicação. Mas o médium não quis enganar, o médium não tinha consciência de que estava adulterando, que estava alterando, ou melhor dizendo, que estava modificando a forma de se expressar do espírito. Ele sentiu ali, da forma que ele conseguiu, ele então traduziu. Ali chama-se o processo do animismo, que em alguns casos é intenso, é muito alto ainda, sobretudo no processo inicial de desenvolvimento da mediunidade, acaba havendo uma predominância do médium sobre o espírito no resultado da comunicação,
Com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o trabalho do médium para superar a sua vaidade, o seu orgulho, o seu desejo de dominação da verdade, isso é essencial, o animismo vai diminuindo. Pessoas que são muito orgulhosas, vaidosas, querem ter o dom, serem as donas da razão, que querem ser protagonistas em tudo que fazem, vão ser, quando forem médios ostensivos, pessoas que vão interferir muito nas comunicações. O seu animismo será exacerbado por conta da sua personalidade, que sempre busca dominar e se destacar. Mas ainda assim, perde um pouco da qualidade, mas aí não há uma intencionalidade negativa. Apenas o resultado que não é melhor, porque o médium não consegue oferecer, por conta das suas escolhas, algo melhor. Ele não se nega temporariamente, não no termo pejorativo de se negar, mas ele não se anula, entre aspas, para que o espírito fale. Ele quer falar o que o espírito quer dizer. É como se ele falasse assim, eu não passo a palavra para você. Que você quer falar o quê? Aí eu vou falando. Quando na realidade a postura deve ser de passivamento, né? Você está ali presente para que o espírito propriamente possa falar através de você. Mas aí nós temos o animismo, que é a interferência inconsciente, voluntária do médium, mas ele não quer ganhar nada daquilo, ele não está com intencionalidade, ele não quer enganar ninguém, e existe um fenômeno mediúnico. Existem algumas situações em que o animismo retrata também um conteúdo do inconsciente do médium, é como se fosse uma regressão de memória, em que ele entra no transe, ele está imaginando que é um espírito, mas na realidade é uma faceta é uma personalidade de outrora, uma parte do seu eu que está ali com algum conteúdo que não foi trabalhado ainda devidamente e que eclode. Ele está tendo ali uma regressão de memória pensando que é uma incorporação. Isso pode acontecer também? Pode. Aí nesse caso não teria o espírito se manifestando, mas ainda assim é um fenômeno verdadeiro, é um fenômeno, né, que tem a sua utilidade, inclusive para o médium, para que aquele seu conteúdo, que agora ele, quando entrou em transe mediúnico, ele resgatou do passado, possa ser trabalhado ali com o auxílio dos companheiros que estiverem naquele momento, naquela reunião. Então aí é o médium que vai precisar ser doutrinado. Mas de uma maneira geral, existe o fenômeno, o espírito está a se manifestar, mas a participação do médium interfere. E ali o resultado vai ser uma ideia do espírito, mas com uma parcela, com o colorido do médium. Aí é o animismo. Mas Viana de Carvalho vai nos falar do animismo também aqui, nessas hipóteses que ele nos trata. A primeira hipótese que ele nos traz, né, de onde é que provém essa burla, essa mistificação? Ele utilizou o termo mistificação de uma maneira genérica, geral, para servir, geral e genérica também, para servir para esses casos, mas depois nós vamos detalhá-los. Uma primeira hipótese, dos espíritos que se comunicam, denunciando a sua inferioridade e demonstrando falhas no comportamento do medianeiro, que lhes ensejou a farsa. Às vezes, apesar das qualidades morais relevantes do médium, este pode ser vítima de embuste, que é permitido pelos seus instrutores desencarnados, com o fim de pôr-lhe à prova a humildade, a vigilância e o equilíbrio. Então, existe um espírito enganador, existe um fenômeno mediúnico verdadeiro, o espírito chega ali, mas ele se passa por outra pessoa, ele tenta parecer que tem determinadas características, aptidões, habilidades que ele não tem. Então ele engana aquele médium, ele engana aquele grupo. E aí o médium tem algum nível de responsabilidade? Tem, por conta da pouca vigilância, por conta de estar cedendo facilmente ali, sem analisar o contexto, sem analisar, sem desenvolver a sua capacidade de não se deixar levar apenas pelo que o espírito fala, mas sobretudo pela qualidade energética, pela evolução moral do espírito. Então, o médium ele precisa desenvolver essa capacidade, sobretudo o médium que está sendo o veículo. Então, porque o espírito pode chegar ali e dizer que é quem ele quiser, e você não está vendo, ou mesmo vendo, ele pode modificar. Eu me recordo de uma situação que foi descrita pelo escritor já falecido Lamartine Palhano Júnior, foi um grande estudioso da mediunidade, da obsessão, e ele conta uma situação que aconteceu certa vez numa reunião mediúnica. Estava acontecendo de forma seguida numa reunião mediúnica de um determinado grupo, que o espírito se manifestava e naquele grupamento tinham médios de diversas aptidões, inclusive médios videntes, e os médios viam aquele espírito
percebiam assim vestes bonitas, claras, e percebiam uma luminosidade em torno daquele espírito. Então logo passaram a deduzir, não, é um espírito de luz. Não tem essa expressão? Ah, fulano é um espírito de luz. Então eles ficavam observando e não é um espírito de luz. Só que alguns outros médios, para além dessa observação visual, estavam sentindo, mas tem alguma coisa estranha. O médio experiente falou, tem alguma coisa estranha, eu estou sentindo, tem essa luz, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa que não está batendo. E então o orientador, quando o fenômeno estava se repetindo ali, falou, foque a sua percepção espiritual não no espírito, mas no ambiente. Observe todo o ambiente. E então, quando ele foi observar o ambiente, foi se aproximando, né, pelo processo da clarividência já mais desenvolvida, percebeu que a uma certa distância de onde o espírito estava, no plano espiritual, existem também construções, né? Além daquela material, existe aquilo que os espíritos trazem, existem aparelhos, existem investimentos. Então, o espírito inteligente, aquele grupo de espíritos inteligentes ali que estavam obsediando aquele grupo, um deles estava plasmado com a feição para que parecesse um determinado benfeitor espiritual. E aquela luz estava sendo projetada por uma espécie de refletores do mundo espiritual. A literatura espírita, as obras que nós lemos aí de André Luiz mostram lá cidades, muros, canhões, refletores. Então os espíritos estavam utilizando refletores voltados ali em um determinado ângulo que geravam uma aparência de que era um espírito iluminado, quando na realidade ele era um espírito que estava sendo iluminado de forma artificial por um equipamento do plano espiritual. E os médiuns ali, videntes, numa primeira observação rápida, achavam, não, um espírito de luz. E aí eles verificaram, é o quê? É um espírito mistificador, mentiroso, é um estelionatário espiritual, que vem com a conversa mole, habilidosa, dizendo aquilo que a pessoa quer ouvir, distraindo, mas inoculando no meio daquela manifestação algo negativo que aos poucos vai contagiando e vai ganhando força. Então vejam aí como a gente deve ter cuidado. Me recordo também de um seminário do palestrante Agnaldo Paviani, querido companheiro lá do interior do estado de São Paulo, de Votuporanga, um seminário que ele fala de mediunidade, ele contando que ele começou a fazer uma série, faz palestras ali no Brasil, mas ali em forma mais intensa no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Tinha uma casa espírita que ele costumava ir, e em determinado momento ele foi, e aí ele foi informado de que agora Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, estava se comunicando naquele centro espírita através de tal médium. E ele, nossa, e aí, como ele era conhecido, ele foi convidado em determinada oportunidade para ter acesso à reunião mediúnica. E lá, quando ele teve acesso à reunião mediúnica, ele foi numa primeira vez, conversou com Maria através do Espírito, e ele ficou em vigilância, em observação, porque sabe que é possível? É possível. Mas espíritos desta envergadura, para manifestarem-se ali, né, individualmente, pessoalmente, é algo mais raro. Normalmente são trabalhos que estão ali capitaneados por vários missionários, encarnados e desencarnados. Então ele ficou atento. Numa segunda oportunidade, tendo contato ali novamente com aquele grupo e novamente comunicação de Maria de Nazaré, aí ele, olha a habilidade, ele fez como a gente fala, joga verde para colher maduro. Chegou para o espírito conversando, eu fico tão feliz porque a senhora está aqui novamente sobre a terra, e aí estabeleceu um diálogo, e tal dia teve uma mensagem também belíssima da senhora, e aí o espírito confirmou, e era tudo invenção, ele estava jogando algo, e o espírito, para se fazer ali acreditado, ele confirmou. Então, na realidade, o espírito é que não percebeu a habilidade dele, e então ele percebeu que era um mistificador, né, e teve a certeza ali de que o grupo estava sendo mistificado. E qual foi o elemento que o espírito utilizou, que é o elemento mais presente nos processos de mistificação nas casas espíritas e espiritualistas? A utilização de nomes de personalidades reconhecidas pelo grupo, famosos, os benfeitores espirituais. Então os espíritos começam, primeiro uma comunicação aqui e acolá, daqui a pouco elas vão se intensificando, daqui a pouco o espírito já virou trabalhador do centro espírita e traz um grupamento imenso. E certa vez eu fui numa caravana, numa
um centro espírita, e aí teve um momento lá em que eles começaram o trabalho mediúnico e começaram a falar o nome dos benfeitores. Eu falei, nossa, então estão todos os benfeitores famosos aqui, famosos, entre aspas, do movimento espírita estão aqui. Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, André Luiz, irmã, estava todo mundo. Eu falei, olha, as casas espíritas estão desamparadas, porque todo mundo veio se reunir aqui. É claro que é possível, mas a gente tem que colocar, né, ter cuidado ali, colocar as nossas barbas de molho, porque a coisa vai ganhando um tamanho e as pessoas vão perdendo a capacidade de distinção, né? Começa aos poucos. Então, e os benfeitores espirituais deixam de vez em quando alguém ter essas pequenas quedas para depois baixar, como a gente fala na expressão popular, para baixar a bola, para a gente ter consciência de que a gente não é tão grande quanto gostaria de ser, que não está muito longe da perfeição. Então, olha, fique aí, né, deixando as suas asinhas de fora, o que vai acontecer com você. Segunda hipótese, involuntariamente acontece quando o próprio espírito do médium não logra ser um fiel intérprete da mensagem, por se encontrar em aturdimento, com estafa, desgaste e desajustamento emocional. Então aqui ele fala do processo não que o espírito é enganador, mas que o médium ele acaba corrompendo a mensagem. Ele não coloca apenas as suas características, o seu colorido, que aí é o animismo que existe no processo, mas isso se amplia tanto que o médium acaba corrompendo. O espírito quer dizer uma coisa não consegue, saiu outra coisa. Então, por conta do quê? Do aturdimento, da estafa, do desgaste e do desajustamento emocional do médium. Pode acontecer também, inconscientemente, em razão da liberação dos arquivos da memória, animismo, ou por captação telepática direta ou indireta. Então aqui ele traz aquela situação que nós falamos, né? O médium faz eclodir os seus arquivos da memória. Então aí não é o processo de mistificação propriamente dito, mas Viana de Carvalho colocou aqui todos para a gente entender as nuances, tanto que ele faz um destaque, liberação dos arquivos da memória, aí coloca um travessão animismo, aí, ou depois outro travessão. Então ele explica que aqui ele está falando do animismo e não da mistificação propriamente dita, mas de um animismo em que ali o resultado não é o que no primeiro momento parece ser. As pessoas olham para aquele médium e estão pensando que ele está trazendo uma mensagem de um espírito. E às vezes aquele espírito que no final fala o próprio nome, que deu todos aqueles detalhes, que contou aquela história, nada mais era do que uma subpersonalidade daquele próprio médium, do lado passado, que vem. Só que ali ele começa essa hipótese dizendo inconscientemente. Não há intenção negativa, não há tentativa de fraudar. É o próprio médium ali, né, se desenvolvendo e vem esse processo acontecendo. O resultado vai ter uma alteração da realidade? Tem. Porque aquele espírito não é um espírito desencarnado, é o próprio encarnado. Ali é um fenômeno, nesse contexto aqui, de regressão da memória. O médium se concentrou, buscou entrar em transe, e ao invés de haver o acoplamento áurico por um espírito desencarnado, ele trouxe do seu inconsciente essa subpersonalidade, mas de forma inconsciente. E a última hipótese que Viana de Carvalho nos traz acontece, por fim, quando, se sentindo sem a presença dos comunicantes e sem valor moral para explicar a ocorrência, o médium apela para a mistificação consciente e infeliz, derrapando no gravame moral significativo. Então vamos aqui. Existe a situação em que o médium interfere na comunicação com o seu conteúdo e existe um espírito ali. Mas ele o faz de forma inconsciente, involuntária, é o processo do animismo. Não há uma adulteração do contexto geral da mensagem, mas existe o colorido mediúnico do médium. Então, o linguajar, os detalhes ali é do médium, mas a comunicação é verdadeira, então é animismo. Existe também o animismo quando não existe o espírito e é uma subpersonalidade do médium que se manifesta, também de forma inconsciente. Então é um fenômeno verdadeiro, é um fenômeno honesto, só que aqui não é mediúnico, mas ainda também está dentro do campo do animismo. Existe a situação também da mistificação em que um espírito enganador existe o processo mediúnico, existe o processo da incorporação ou da psicografia,
e ele ali se passa por alguém, aquele espírito se passa por alguém. O médium está ali honestamente, mas ele ainda não teve desenvolvidos os filtros necessários para impedir aquela comunicação ou para perceber, ainda que seja no meio da comunicação, de que ali tem um espírito enganador se passando por benfeitor. Então é um espírito mistificador propriamente dito, né? Então ele está enganando, o espírito é mistificador. Existe aquela situação que ele trouxe aqui também, em que existe uma adulteração tão grande até por conta do animismo, em que aí sim a comunicação não vai ser útil, ela não vai ser produtiva, mas ainda está ali dentro do campo do animismo. Então você tem o médium com o seu animismo, que vai dar o seu colorido na comunicação, que pode acontecer de ele subverter a comunicação se tornar improdutiva, ou de ele fazer eclodir conteúdos de uma subpersonalidade sua. Então tudo está aqui no campo do animismo, né? E até no grau que chega a prejudicar. Existe o caso que é o espírito que engana o médium e o grupo, é o espírito mistificador. E existe aqui essa hipótese que ele traz, por último, que é o médium que não é médium. Ele não sente a presença dos espíritos, então ele começa a fingir. Ou desde o início ele estava fingindo. O médium, é que é o mistificador. Ele mistifica o grupo. E aí nós costumamos chamar esta hipótese não de mistificação espiritual, mas de charlatanismo. É um mentiroso. Então você tem o espírito que engana, é o espírito mistificador. O médium que finge é o médium charlatão. E tem um médium em desenvolvimento que traz ali o seu animismo interferindo na forma da mensagem ou a tal nível também no conteúdo da mensagem. E existe ainda uma outra hipótese que eu agora trago, que está aqui de forma um tanto quanto escondidinha, que é a imaginação do médium, do suposto médium, que pode ser médium, mas em alguns momentos não está tendo nenhuma comunicação mediúnica, e aí ele está no nível de comprometimento tão grande da capacidade de distinguir o que é espiritual, o que é da sua imaginação, que ele imagina alguma coisa. Então ele tem uma ideia lá, uma intuição própria sua, não é uma intuição espiritual. E ele já coloca na conta do espírito, mas acreditando que é mesmo, né? Então aí é a imaginação dele. É algo um pouco diferente do animismo, porque no animismo você vai ter ou o espírito tendo a sua mensagem ali, né, mesclada pelos conteúdos do médium, ou o próprio médium eclodindo a subpersonalidade. Na imaginação não, é aquela pessoa que tudo quer que seja espiritual. Então ela tem uma ideia, um espírito me intuiu, fulano me intuiu, aí ele está achando que é mesmo. Então se ele está achando que é mesmo, não é charlatanismo, é uma imaginação ali, né, que denuncia um ego adoecido. E aí vai concluindo Viana de Carvalho: eis porque o médium se deve preservar dos abusos, não exorbitando das energias que lhe permitem a ação da faculdade, porquanto esta, à semelhança de outra qualquer, sofre as alternâncias do cansaço e do repouso, da boa ou da má utilização. Vai dizendo os cuidados. A prática mediúnica impõe, como condições ético-morais, o idealismo e a dedicação desinteressada de quaisquer recompensas. Pois que o mercantilismo e a simonia, que é você você baratear, você desrespeitar as coisas sagradas, transformam a mediunidade em campo de exploração perniciosa. Todas as vezes que você tenta retirar algum proveito da mediunidade, um proveito pessoal, não um proveito altruístico de ajudar o próximo, não, um proveito pessoal mesmo, egoístico, ela se transforma a mediunidade em campo de exploração perniciosa, não se beneficiando com as retribuições que são encaminhadas aos médiuns, os espíritos nobres, porque eles não se beneficiam, porque não tem nenhuma intenção nesse sentido. Eles deixam o médium à própria sorte, e assim esses espíritos nobres vão sendo substituídos pelos interesseiros e vãos. Ou seja, os benfeitores saem de campo. Na hora que ele vê que o médium, apesar de todas as orientações, de todo o esforço para que ele volte ao contexto normal, ele não atende, então os benfeitores se afastam e agora vão ser substituídos por espíritos interesseiros e vãos, que passam ao comércio das forças psíquicas em processo de vampirismo cruel,
terminando por apropriar-se da casa mental do irresponsável, o irresponsável é que o médium, em conúbio danoso. Um vampirismo de energias, então eles vão sugando as energias daquele médium, daquelas pessoas que se deixam cair naquele contexto, dos colaboradores. Outras vezes, sentindo-se obrigado a atender o consulente que lhe compra o horário, o sensitivo, olha o que ele fala que a pessoa é sensitiva, assume a responsabilidade da mensagem, mistificando em consciência, na crença, ou seja, conscientemente, na crença de que ao outro está enganando, sem se dar conta das consequências funestas que o gesto lhe acarreta e que se apresentarão no momento próprio. Então vejam, a pessoa é médium, mas ela começa a cobrar, tem lá o seu momento de consulta, aí a pessoa vai e paga. Quem paga quer receber o produto, mas não é toda hora que o espírito vai estar lá e os espíritos nobres vão se afastar. Então a pessoa começa a inventar. Se utiliza já da sua experiência, do que costuma ouvir dos espíritos e começa a inventar, achando que está enganando o outro. Pode até estar superficialmente, mas no fundo está enganando a si mesmo. A venda, porém, da mediunidade não se dá exclusivamente, aqui é importantíssimo, a venda da mediunidade não se dá exclusivamente mediante a moeda do contado, né, do dinheiro, mas também por meio dos presentes de alto preço, da bajulação chula, do destaque vão com que se busca distinguir os médios, exaltando-lhes o orgulho e a vaidade. Então vejam, tem aqueles presentes indiretos, ou que são diretos, mas que acaba não soando como um pagamento. Então tem médium aí escolhendo porte de auditório, porque ele só quer falar para grandes auditórios. Tem médios que quando ir ali fazer as suas apresentações, mescladas sempre da mediunidade, da presença dos espíritos. Tem outros que fazem questão de determinado nível de hotel, disso, daquilo, e vão colocando ali como se fossem essas personalidades famosas da música, do cinema. Então vejam uma completa subversão, né, da finalidade dessa faculdade luminosa. A mistificação mediúnica de qualquer natureza tem muito a ver com o caráter moral do médium, que, consciente ou não, é responsável pelas ocorrências normais e paranormais da sua existência. O médium é sempre responsável. Aqui não há campo para vitimismo, para dizer que os espíritos o perseguem. Não. Se está perseguindo e está tendo ressonância, é porque o médium está na frequência da ressonância. Na hora que ele elevar os seus ideais, fizer o esforço necessário para superar ainda os seus padrões negativos, ele vai a pouco e pouco afastando-se dessa frequência e os espíritos não conseguirão mais alcançá-lo. A prática mediúnica dispensa todo e qualquer rito, indumentária, praxis, condição, por estribar-se em valores metafísicos que as formas exteriores não podem alcançar. Às vezes, para dar um ar de maior sofisticação na mistificação, sejam os espíritos mistificadores, sejam os médiuns charlatães, ou os médiuns ainda com seu animismo comprometido por conta do seu ego, começam a estabelecer determinadas práticas. E aí tem que usar roupa, aí se vai ser medicina espiritual, tem que todo mundo usar branco, e começa a botar equipamento, e começa a criar liturgias e rituais que o fenômeno não exige e que a doutrina espírita nunca estabeleceu. Pelo contrário, Allan Kardec disse que a doutrina espírita somente era religião no seu aspecto filosófico, que não tinha vestimentas, que não tinha liturgias, que não tinha imagens sacramentais, que não tinha hierarquia, que não tinha nada disso. Então vejamos aí o cuidado que deve ter, até porque os espíritos se utilizam disso, ou as pessoas habilidosas. Me recordo de um caso de uma médium charlatã, ou seja, mentirosa, que passando-se por médium de cura, quando ia atender as pessoas, surgia ali um odor do éter, né? Então as pessoas, olha, porque existe em alguns casos relatos de Bezerra de Menezes, de Dr. Fritz, e quando atendiam, eles chegavam a materializar odores para que aquele fenômeno fosse demonstrar a sua força, o seu caráter até material. Então houvesse ali também a comprovação da imortalidade, a comprovação do fenômeno. Então ela, para tentar convencer as pessoas de que era uma médium de grande potencialidade, quando aparecia estava lá o cheiro de éter. Então, só que alguém
começou a desconfiar e quando foi ver, percebeu que ela tinha um vidrinho de éter e que antes de entrar e começar, ela exalava ali e derramava um pouco para gerar aquilo. Então não precisa nada disso, né, de vestimentas específicas, de equipamentos estes ou outros, não. Prece sincera, recolhimento, estudo das práticas que podem ser utilizadas, por exemplo, no passe, mas tem uma funcionalidade, por que faz assim, por que faz assado, vamos estudar se isso é útil, se isso é necessário. Então vejam, né? Começou a coisa a ter muitos requintes de vestimentas, de liturgias, é um sinal, isso está no Livro dos Médiuns, é um indício a ser observado de mistificação dos espíritos ou de charlatanismo do médium. A mistificação é um dos graves escolhos à mediunidade, um dos graves obstáculos à mediunidade. Todavia, fácil de se evitar, como de se identificar. A convivência com o médium dará ao observador a dimensão dos seus valores morais, e será por estes que se poderá medir a qualidade e as resistências mediúnicas do mesmo, a possibilidade dele ser vítima ou responsável por mistificações. Quando o contato se aproxima, nós vamos percebendo ali se daquela árvore estão saindo bons frutos, se o médium está dando lugar para que os espíritos falem ou ele que quer falar o que os espíritos, na visão dele, querem dizer. E aí nós vamos tendo essa nossa capacidade de distinguir, e quando temos também a alegria de receber da espiritualidade a oportunidade da atividade mediúnica, nós também vamos ter que ampliar a nossa observação em relação cada um a si mesmo, para que possa não se deixar cair nos processos de mistificação, porque, como já vimos, tentados todos serão. As pessoas que têm um zelo, que têm um pudor, que têm escrúpulos, elas, quando veem coisas que vão fugindo um pouco do habitual, elas se colocam em suspensão, em análise, vão estudar, pedem orientações aos espíritos. Vejamos o caso de Chico Xavier. Chico Xavier começou a psicografar as mensagens que relatavam de maneira clara e objetiva e profunda o mundo espiritual, cidades espirituais, hospitais, diferentes dimensões, tecnologias avançadíssimas. Então, em determinado momento, achou que estivesse com uma imaginação excitada ou sendo mistificado por espíritos enganadores. Tanto que há o relato que, em determinado momento, a obra da sua psicografia, da série ali que começou com o Nosso Lar, e foi até aí A Vida Continua, em que André Luiz, espírito, relata os detalhes do mundo espiritual, teve uma certa estagnação rápida, e os espíritos Emmanuel, André Luiz, levaram Chico Xavier em corpo espiritual no momento do desdobramento pelo sono, para que ele pudesse ver aquelas realidades que estavam sendo descritas ali através da sua psicografia, e ele pudesse ter uma confiança maior de que não estava sendo alvo de uma mistificação. Eurípedes Bassanufo, grande pioneiro do espiritismo lá no Triângulo Mineiro, um dos espíritos de mais alta envergadura da história do espiritismo mundial e brasileiro, em certo momento, quando ele começou a perceber Maria de Nazaré, vê-la, ele achou que ele estivesse sendo imaginando ou sendo mistificado, ele não aceitou aquela realidade. E aquele espírito maternal e bondoso, então, o envolveu num transe mais profundo e, através dele, escrevendo a mensagem que desejava, porque ele conscientemente não acreditava. O espírito o levou a um processo de mediunização ali, a psicofonia inconsciente, para que a sua mensagem pudesse ficar registrada no papel. Porque quando ele viu o espírito, ele falava, não é possível. Eu não posso estar aqui percebendo Maria de Nazaré. Mas a história mostrou, aquela árvore deu ótimos frutos, que era verdadeiramente Maria de Nazaré. Então todos nós precisamos, né, através do estudo, da observação, da experimentação, mas sobretudo a mensagem que está aqui, repetida em vários parágrafos, o processo de moralização. À medida que nós vamos nos moralizando, à medida que nós vamos nos tornando mais éticos, mais verdadeiros, à medida em que nós vamos deixando de muito discurso acerca do Evangelho e vamos transformando as nossas vidas numa carta viva do Evangelho, em que nós vamos vivenciando a orientação do perdão, a orientação da humildade,
a orientação de buscar ser indulgentes, de fazer o bem, de não buscar ganhos nas ações caritativas que nós façamos, na hora que nós deixamos um pouco o discurso, ou só o discurso, e vamos para a prática, aí nós vamos nos moralizando. Nós vamos melhorando a nossa vibração, e aí, quando os espíritos enganadores e sofredores nos aparecerem, nós conseguiremos envolvê-los em energias de amor, de verdade, e no nível que já conseguirmos, auxiliarmos a eles para que eles possam também ter o despertar e saírem da autoilusão em que se encontram. Então, que Jesus possa nos abençoar sempre, mais uma vez, os nossos lares, enchendo os nossos corações de muito amor e de muita esperança. Muita paz a todos.